Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E aproveitando que essa semana é a semana de apreciação ao professor, eu vim contar um pouquinho como que foi a entrevista de trabalho, como que foi esse processo de emprego, do meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, primeiro e único, né? Então, para quem não sabe, eu trabalho em um daycare, que é como se fosse uma creche aqui nos Estados Unidos. E a gente tem lá bebezinhos de meses, de 2 meses geralmente, até crianças de 7, 8, 9 anos, crianças que vão antes ou depois da escola pública aqui nos Estados Unidos, né? Então, o primeiro ponto, gente, foi que eu achei essa vaga de emprego no Facebook e cadastrei meu currículo lá mesmo. Então, um mini currículo, né? Qual era o meu último emprego, onde que era, o que eu fazia. E aí submeti e logo eles me chamaram para entrevista. Eu não achei mais essa função de empregos aqui no Facebook, não sei se tiraram, não sei se vocês já tinham visto no Brasil, não sei se ainda tem por aí. Então deixem nos comentários aí se vocês souberem de alguma coisa em relação a isso. Em relação à entrevista, gente, é claro que foi em inglês e esse era o meu maior medo, né, de engasgar, não lembrar palavras. Mas isso acontece, né, até no português, então o que a gente faz, a gente troca, substitui o vocabulário, né. Algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, a palavra birra, eu tive que perguntar para ela e ela deu exemplo, foi super tranquilo em relação a isso. E as perguntas eram situações com as crianças, o que eu faria. Então começou a chorar muito, o que eu faria, em situação de troca de atividades. Então a gente vai sair do café e ler um livro. Então como que eu anuncio isso para as crianças. Então ela deu algumas situações para ver como que eu lidaria em relação a elas. E aí, eu já voltei para casa contratada, gente. Então foi uma surpresa muito grande para mim, porque assim, foi a primeira entrevista que eu fiz aqui nos Estados Unidos, né, em inglês, eu não sabia se eu tinha ido muito bem. Mas logo ela me contratou, comecei a trabalhar num período integral e já voltei para casa com um monte de papelada que eram os documentos necessários. Dentro dos documentos necessários que vocês perguntaram lá no Instagram, a gente precisa sim do visto aqui para trabalhar no daycare. E a gente também precisa do Work Permit, que é uma permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Também tive que entrar em vários sites da polícia e em lugares para provar que eu não tive passagens pela polícia, para provar que eu nunca abusei de criança, para provar que eu não uso drogas. Também tive que fazer exames de sangue e o exame de tuberculose, que foi uma coisa que chamou bastante atenção do pessoal lá no Instagram, né? A agulha era bem grossa, assim. Outra coisa que perguntaram, gente, foi em relação ao diploma. Eu entreguei o meu diploma, é claro que é um diferencial, mas não é obrigatório aqui para você trabalhar no daycare, assim como para trabalhar no Brasil. A gente precisa de pedagogia, né, do curso de pedagogia. Aqui não é obrigatório. E também perguntaram se tem professores homens. Não tem, gente. Eu não sei se não pode ou se é porque não há interesse mesmo, mas não tem, são só professoras mulheres lá. Também tive que fazer e ainda faço alguns cursos pelo um site lá que eles dão. Então, eles dão mais ou menos uma semana pra gente fazer e dentre esses cursos estão o que fazer quando uma criança morde a outra, como lidar com as birras, como falar com as crianças, o jeito, né, o tom de voz, não ficar gritando com elas. Então, que a gente aprende que a gente tem que abaixar, se ajoelhar para falar com as crianças. Também fizemos cursos de primeiros socorros, né, principalmente a parte de engasgar, a gente trabalha com crianças, né, pequenas, então como que desengasga um bebê, como que desengasga uma criança de 6 anos. E também, de vez em quando, lá no daycare tem umas simulações de incêndio, então é uma loucura, gente, mas a gente tem também. Em relação ao pagamento que me perguntaram, eu recebo quinzenalmente e por hora, né? Então meu salário ele é por hora. E então quando eu não vou trabalhar, eu não recebo. O interessante nesse ponto, gente, é que as férias a gente consegue tirar por dia ou por horas. Então, por exemplo, eu vou ter um médico, eu posso tirar algumas horas, né, o período que eu vou ficar lá no médico e depois consigo voltar, né, se eu quiser. Também em relação a férias, gente, não temos o descanso entre Natal e Ano Novo, que geralmente os lugares têm. Inclusive, lembro de ir trabalhar no dia 24, que eles abrem até o meio-dia, se eu não me engano. Dia 31 eles abrem normal, o dia inteiro. Só dia 1º que eles fecham, mas
em junho e julho, que são as férias escolares aqui das escolas regulares, a gente abre todos os dias, gente. Alguns alunos não vão porque aproveitam para... Os pais tiram, né, porque é verão aqui, então aproveitam para viajar, mas o daycare está aberto normalmente. Me perguntaram também como que é a rotina, né, no daycare. Então é como se fosse uma escolinha mesmo, gente. Eles chegam lá, nesse meu eles oferecem refeições, tem alguns que não oferecem. E mesmo se a criança já comeu, a gente tem que dar para ela. Então eles tomam café, depois a gente faz uma leitura de livros, umas atividades. Depois a gente leva eles para brincar lá fora. Também a gente faz alguma atividade manual, assim, seja de pintar ou de colar alguma coisa, né, para trabalhar as habilidades motoras das crianças. Arrumamos a sala para o almoço e depois eles tiram o nap, que é a soneca. Depois a gente tem o lanche da tarde, que são algumas bolachinhas assim que eles comem, e depois deixa livre para eles ficarem brincando, e geralmente depois do snack os pais já vão buscar mesmo. Diferentemente das escolas, né, regulares, a gente não tem o intervalo, a gente não tem o recreio, mas as professoras param para almoçar, então geralmente é uma hora de almoço e sempre tem que uma substituir a outra. A gente não pode deixar uma professora só com todas as crianças, sempre tem que ficar duas na sala por causa da proporção de professores para crianças. Quanto menores são, menos crianças por professor. Em relação à reunião de pais, a gente não tem, eu não sei se por causa da Covid, quando eu entrei lá, estávamos em época de pandemia forte, né, em 2020, mas a gente tem um aplicativo que a gente consegue mandar todas as atualizações durante o dia. Então, trocamos a fralda, que horas que foi, se estava com xixi ou se estava com cocô, mandamos as fotos e os pais conseguem nos responder. Então, isso é uma maneira bem mais prática, bem rápida, né, deles saberem o que está acontecendo com o filho durante o dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveito para terminar para agradecer e parabenizar a todos os outros professores. Hoje é Dia dos Professores aqui nos Estados Unidos e essa semana inteira a gente comemora o trabalho dos professores, né, chamado de Teacher Appreciation Week. Então, nas lojas já tem muita coisinha em relação aos professores, vasinho, canetinha, tudo personalizado, assim, cartões, muitos cartões que eles adoram aqui. Então, é tudo voltado para os professores. Um beijo a todos os meus colegas de profissão dessa árdua e linda profissão tão necessária, né, gente? Não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo, deixem aí as dúvidas que vocês tiverem, mandem para os amigos que têm interesse e curiosidade em saber como que é, né, o processo de trabalho aqui nos Estados Unidos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!